Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho, e estamos rompendo, né? Estamos vencendo. Graças a Deus, glória a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor ter se renovado mais uma vez e por isso nós estamos aqui. Gente, eu vou contar para vocês uma história muito linda hoje, linda. O tema, para começar, o tema da nossa fala é o que vem atrás do nosso desejo. É isso que eu quero falar. O que é que vem por trás do nosso desejo, da nossa vontade? Às vezes temos alguns desejos, uns desejos simples, outros nem tanto, mas o que vem por trás desse desejo? É disso que eu vou falar. E a história que eu vou contar para vocês, ela está aqui no livro de Reis. O último vídeo que eu fiz, eu contei uma história que está aqui em Reis, né? Que é a história da mulher sunamita, vocês devem ter visto. Se não viram, veja, vale a pena. E aí eu comecei a ler o livro de Reis novamente, porque, gente, é fantástico. Confesso a vocês que tem 2 dias que eu estou entre o capítulo 1 e o 2, não consigo sair deles por enquanto. E muitas coisas já foram ministradas no meu coração e eu acho não, tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração também. Então, para começar, nessa história nós temos Abisag, a moça de Sunem. Nós temos Adonias, filho de Agite, que também era filho de Davi. Nós temos Betseba, em algumas Bíblias é Batseba e outro Betseba. Rei Davi, temos Salomão, temos o profeta Natã, temos Jonatas e temos Zadok, né? Que era outro profeta. Então, gente, uma história maravilhosa. Essa história, ela está ali já no finalzinho da vida de Davi, né? Nós conhecemos algumas coisas da vida de Davi. E no final da vida dele ali, a palavra de Deus fala que ele já estava bem velho e ele sentia muito frio. Então, arrumaram uma mulher jovem, uma moça. A palavra de Deus fala que era uma moça. A Abisag. Fala assim que é a moça de Sunem. Diz que era uma moça nova, linda, né? Muito linda e com certeza uma pessoa maravilhosa. Ela cuidava do rei Davi e como ele não conseguia se aquecer suas cobertas, ela deitava com o rei Davi e aquecia o rei Davi. A palavra de Deus fala que eles não tinham relação sexual, mesmo porque Davi já era um homem velho, mas ela cuidava dele com todo o amor e com todo o carinho. Já achei linda essa história aí. E aí, já ali no final, né, da vida dele, nós sabemos que rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas como pai, ele foi um homem falho, né? Como nós muitas das vezes somos também. E aí, um dos filhos de Davi, que era Adonias era aquele sem lei, ele não tinha lei, ele não tinha limite, ele fazia o que ele queria. Adonias colocou no coração dele, assentou no seu coração de que ele seria o rei depois do seu pai. Mas nós sabemos que quem iria governar depois do rei Davi era o filho dele, Salomão. Aí conta a história, depois vocês vão ler lá direitinho na Bíblia de vocês, tá? Conta a história que Adonias tinha muitos amigos, muitos colegas, muita gente de influência e era o bambambam ali, né, na concepção dele, e ele colocou na mente, no coração dele, que ele seria rei. O que ele fez? Ele fez uma festa gigantesca, matou muitos bois, sacrificou muitos animais, né? Acredito que tinha muita carne, muita bebida, muita gente, né? Os parça, como dizem, né? Os parceiros dele. E ele fez essa festa, ele fez uma festa gigante, porém não convidou Salomão, né? Não convidou o rei Natã, aquelas pessoas que ele sabia que ele não era burro nem nada, né, gente? Então aquelas pessoas que ele sabia que não ia compactuar com a história dele, com o que ele estava querendo, ele não convidou. Mas aqueles que faziam as vontades dele, de repente, porque ele, filho do rei, ele tinha dinheiro, ele fazia festa, ele oferecia presentes, não sei. Eu sei que ele juntou muita gente para fazer essa festa e fez uma festa gigante. Nessa festa, ele se intitulou Eu Agora Sou o Rei. O pai dele não tinha nem morrido, mas ele já tinha se intitulado rei.
Profeta Natã ficou sabendo dessa história toda, chegou lá em Betseba. Betseba era a mãe de Salomão. Chegou para Betseba e falou assim: Betseba, você tá sabendo da festa que tá rolando ali na casa de Adonias? Aí ela: não tô sabendo de nada. E ele: olha, Adonias está fazendo uma festa gigantesca, já se intitulou rei e tá lá fazendo uma festa, como dizem hoje, né, bombástica. Aí ele falou assim: você, como mãe de Salomão, não vai fazer nada a respeito disso? E ela falou: não, como assim? Aí ele: olha, vou te dar um conselho, vai lá no rei Davi, conta pra ele essa história que eu tô te contando, você fala igual eu tô te falando. Quando você estiver falando, eu entro e confirmo essa história. Vamos fazer assim? Beleza, vamos fazer assim. Diz a palavra de Deus que ela chegou, pediu licença, ela entrou, né? E aí, quando ela entrou, ela se curvou diante do rei, cumprimentou a Abisag, né? E aí contou a história para o rei. Rei Davi, ele já muito velhinho, olha, está acontecendo isso e isso. Adonias está ali fazendo uma festa, mas você garantiu para mim que quem ia ser rei no seu lugar seria Salomão. Aí ele falou: ele fez isso? Ele está fazendo isso? Tá. Então você pega Natã, aí nisso ela tá contando, Natã entra, né? E se identifica, entra na presença do rei também e confirma toda essa história. Depois que contou toda essa história, gente, presta bem atenção, fica ligado nessa história. Essa história é boa demais. Natã confirmou toda essa história para Davi e Davi falou assim: olha, pegue Natã, junte com Zadok, que Zadok era profeta também, ele tinha uma autoridade espiritual. Peguem o azeite e levem Salomão lá na fonte de Gion e lá você vai ungir ele rei. Assim fizeram. Betseba, não fala que Davi foi. Davi não foi, porque falou peguem e levem, né? Então, Davi deu a bênção ali para Salomão, levaram Salomão nessa fonte de Gion, ali derramaram o óleo, né, da unção sobre a vida de Salomão, e Salomão ali foi ungido rei. Aí a palavra de Deus fala que a cidade ficou em alvoroço, muita gente feliz e gritando na rua: viva o rei Salomão, viva o rei Salomão, né? E aquele barulho, não é aquela bagunça, é aquele barulho. E aí diz que tinha tanta gente, era tanta gente na rua, gritando que estremeceu a terra. Disse que lá da festa que estava rolando na casa de Adonias, eles ouviram aquele barulho, aquele tremor na terra, né? E Adonias, né, tava lá na festa dele, no mundo dele, né, achando que tava tudo bem. De repente, entra na festa de Adonias Jonatas. Aí ele vai e fala assim: Jonatas, você é um homem do bem e tenho certeza que você tá trazendo uma boa notícia para mim. Aí Jonatas vira para ele e fala assim: muito pelo contrário. A notícia que eu trago para você é ruim. Olha, Natã e Zadok levaram Salomão lá na fonte de Gion e terminou de ungir ele rei. Esse barulho todinho que você está ouvindo aí fora, ó, é a multidão, é o povo aclamando ele como rei. E aí os amigos de Adonias ficaram morrendo de medo. A palavra de Deus falou que eles ficaram morrendo de medo, eles saíram correndo. Como diz o outro, pegaram o beco, né? E eu, engraçado que eu gosto de entrar na história assim, né, gente? Aí eu fiquei imaginando. Aqueles caras ali tudo cheio, comeram muita carne, beberam muito vinho, estavam ali naquela festa. Aí, de repente, entra essa notícia. Eles ficaram morrendo de medo. Eu, pra mim, deu um enguio neles. Deu enjoo neles na hora. Na hora. Que esses dias, um parênteses, eu tava aqui em casa da tarde, uma tranquilidade, falei, vou fazer um cuscuz pra mim, fazer um café, coloquei o cuscuz. Aí, de repente, né, sobe aquele cheirinho de cuscuz, o cheirinho do café. Aí eu fui lá fora pegar uma correspondência minha, né? Aí, quando eu chego lá para pegar a correspondência, chega uma fatura que eu não estava esperando, num valor lá nas alturas. Na mesma hora me deu um enguio, como diz, né?
perdeu a graça meu cuscuz, cafezinho ficou sem graça, aí eu fui digerir aquilo ali, digerir, daqui a pouco eu voltei e tomei meu café, comei meu cuscuz e tudo bem, tudo vai se resolver da melhor forma possível, louvado seja o nome do Senhor. Não fixei o meu olhar, a minha energia, não desperdicei a minha energia tudo naquilo não. Aquilo foi no momento. Então, aí eu lembrei desse povo, gente, cheio de vinho, cheio de comida, comeram até, imagina o enjoo que deram. Saiu todo mundo correndo. Adonias, era um cara esperto, ele não era burro. Diz que Adonias saiu correndo também, sabe para onde que ele foi? Ele foi para o lugar da presença de Deus. Ele entrou onde estava a arca. Olha como é que ele é, astuto, né? E aí ele entrou e ficou lá, diz que ele ficou agarrado ali embaixo, segurando alguma coisa ali na arca e morrendo de medo. De repente, quem entra? De repente, Salomão entra e ele fica morrendo de medo. Ele fala: pelo amor de Deus, Salomão, não me mate, não me mate. Achei tão incrível, que a última frase do capítulo 1 foi: Salomão entrou, olhou para ele e disse assim: vai para casa. Fiquei de cara. Por quê? Ele não discutiu com ele não falou nada, ele tipo assim: cara, olha, eu não vou nem olhar para você, rapaz. Vai para tua casa, vai para casa. Foi só o que ele falou, ponto. Acabou aí. Interessante, né? Acabou aí, vai para casa. Aconteceu o quê? Ele foi ungido rei e tal, passou algum tempo, lá vem Adonias. Presta atenção, que é aí que vai começar o que eu quero falar. Adonias entrou, foi lá em Betseba. Quando Betseba, que era a mãe de Salomão, viu Adonias chegando, perguntou assim: você vem como amigo? Qual que é a sua intenção? Você vem tranquilo? Quem foi? Aí ele: não, eu venho como amigo, tô vindo como amigo. Aí ele vai falar assim: olha, você sabe, né? Falando para ela: você sabe que quem era para ser rei. Você sabe muito bem que era eu que era para estar sentado ali no trono, mas aconteceram algumas coisas que não estavam dentro do meu plano, né? E aconteceu foi que, e ele ainda fala: mas era a vontade de Deus o Senhor. Isso que eu acho interessante. E aí ele vai e fala: mas como era a vontade de Deus o Senhor, Salomão tá lá, reinando. Mas eu quero te pedir um favorzinho. Você faz um favorzinho para mim? Você faz um pedido para mim? Aí ela fala. Ele falou assim: fala pro meu irmão se eu posso me casar com Abisag. Eu quero tomar Abisag, que era a moça de Sunem, que era a última companheira ali, quem aquecia o rei Davi. Fala para ele que eu quero casar com ela. Pede isso para ele. Aí ela não viu nada demais. Ela falou assim: tá bom, vou lá pedir. Aí a palavra do Senhor fala que ela foi. Achei tão linda essa parte. Se quando ela entrou ali, né, no palácio onde estava ali o rei Salomão, disse que ele se levantou e se curvou diante da mãe, reconhecendo a autoridade da mãe, honrando a sua mãe, né? E a palavra de Deus fala assim, que ele pediu para que trouxesse um trono e que esse trono fosse colocado à direita dele para ele conversar com a mãe. Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda, achei lindo isso. E aí ela vai, sentou à direita dele e ele: sim, mamãe, o que a senhora quer? Aí ela vai e fala: meu filho, eu quero te pedir um favorzinho assim, ó, mas eu queria que você não me negasse, quero que você me atenda. Aí ele: pode falar, mãe. Aí ele falou assim: meu filho, Adonias pediu para eu falar com você, para você conceder a Abisag como esposa dele. Gente, ele ficou irado, disse que ele ficou irado. E ele falou assim: eu juro por Deus, eu juro, que hoje ele vai pagar com a vida por esse pedido que ele fez. Aí eu fiquei: hã? Como assim? Por que ele ficou tão irado assim? Né? Não tinha. Aí eu peguei minha outra Bíblia, fui lá no rodapé para ver por que ele ficou irado assim, por que ele quis matar ele, né? Nessa ocasião. Mas rei Salomão, ele era sábio. Ele tinha toda a sabedoria dada por Deus. Então a mãe dele não tinha a mesma sabedoria que ele, mas ele tinha uma sabedoria extraordinária, dada por Deus.
O que que ele viu na sabedoria dele? Meu irmão, ele quer se casar com a última mulher do meu pai. Por quê? Porque ele já planeja usurpar o meu trono. Ele quer o meu lugar. É isso que ele quer. Então ele já quer a esposa do meu pai. E quando ele ficou irado, né, que ele falou com a mãe, que ele falou assim: hoje ele vai me pagar por esse pedido que ele fez. E falou assim para a mãe: será que ele também não está querendo meu trono? Será que não é meu trono que ele está querendo? Ou seja, ele já conhecia o irmão, né? Ele conhecia o irmão dele e ele tinha a sabedoria. Então, gente, eu fiquei impressionada com isso, sabe? Com essa história. Eu achei uma história fantástica. Espero que você também tenha achado. E aí é o que vem para mim, para nós, né? Às vezes nós temos alguns desejos, algumas vontades, pequenininha, uma coisinha simples, né? Mas o que está por detrás desse desejo? O que que está por detrás dessa nossa vontade, né? A palavra de Deus fala assim que vocês pedem, mas vocês não alcançam porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o seu próprio deleite. Então Deus não tem prazer em conceder o que a gente está pedindo. Foi o que aconteceu aqui com Adonias. Adonias, ele era mal intencionado. Espero que você, no seu pedido, não seja nem eu, porque eu tenho desejo diante do Senhor e eu tenho colocado diante do Senhor todo dia esse meu desejo. E aí, quando eu li essa história aqui, eu fui orar a Deus. Falei: Senhor, porque quem conhece a nossa intenção, a intenção do nosso coração é só Deus. Só Deus tem o poder de nos sondar. Ele nos sonda por dentro, ele nos sonda por fora, ele sabe todas as coisas. Que às vezes você tá falando uma coisa, eu tô falando uma coisa, eu tô demonstrando uma coisa, você tá demonstrando, mas Deus sabe qual é a nossa intenção. Então, aquele pedido era uma coisa simples, né? A Abisag estava lá, não tinha casado de novo, então ele podia muito bem ter casado com ela, não podia? Podia, mas olha o que vinha por detrás desse pedido dele. Então, gente, vamos prestar atenção nos nossos desejos, vamos pedir a Deus que, Senhor, sonda o meu coração, né? Vê se em mim há algum caminho mau e me livra, me limpa. Só Deus tem o poder de fazer isso. Em relação ao meu pedido, eu fui orar a Deus, falei: Senhor, a minha intenção é essa, é essa, é essa e essa. É legítima. É legítima. Então, eu achei fantástica essa história. Comecei a ler o livro de Reis, né? Tô aqui agora no segundo capítulo. Mas entre o primeiro e o segundo, olha que história fantástica, gente. Fantástica. E tem coisas maravilhosas nesse capítulo. Uma das coisas também que me chamou muita atenção, sem querer sair do assunto que eu quero falar, porque o que eu quero falar não, o que eu já falei. Eu falei foi no sentido do nosso desejo, que tem por trás dele. Mas, quando Davi foi ali dar os últimos conselhos para Salomão, né? Davi chamou Salomão e foi dar os últimos conselhos para ele. Falou assim para ele: meu filho, seja corajoso e seja homem. Só aí eu já fiquei assim. Fiquei um tempão parada só nesse aí. Seja homem. Mas esse é um assunto para outro vídeo, né? Então, gente, olha, eu tô tentando fazer o vídeo para o outro canal. Vocês sabem que eu tenho um canal, Ateliê Viver Flores. Nesse canal, eu vou dar passo a passo. Mas a minha rua, ela é uma bênção. E ela tem barulho da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, já tentei fazer vídeo 2 vezes lá no ateliê, mas não consegui, porque é muito barulho, né? Mas eu vou conseguir. Quero dar um passo a passo bem legal lá. Então, se você ainda não é inscrito lá no Ateliê Viver Flores, se inscreva, tá? Caleb é meu editor, estou contratando ele. Ele vai tentar passar os vídeos daqueles devocionais para esse canal, que é Marlene Vivendo em Flores. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Se te abençoar, por favor, dê um curtir. Faça um comentário que eu vou amar. E se inscreva, tá? Eu já agradeço a Deus, agradeço você que já é inscrito e agradeço muito a você que não é inscrito e que vai se inscrever hoje.
Pela fé que uma vez me foi dada, eu sei que eu terei bastante inscritos e o meu objetivo não é ter muitos inscritos, embora que eu quero. O meu objetivo é fazer com que essa palavra, que é a minha vivência, eu falo aqui do que eu vivo, do que eu compreendo da palavra, o meu objetivo é que essa palavra vá o mais longe possível. O meu objetivo é que essa palavra alcance o seu coração e que você, ouvindo essa palavra, você ponha em prática. Por quê? Quando o rei Davi estava falando para Salomão, seja corajoso, seja homem e se atente sempre a essa palavra. Medite, Salomão, nessa palavra dia e noite. E tudo que você fizer prosperará. Então, eu tenho esse prazer de meditar na palavra de Deus todas as manhãs, né? E fico conectada com o Senhor durante o dia. Então, eu creio que Deus tem bênção para mim também, Deus tem prosperidade para mim também, como tem para você. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te dê saúde, que praga nenhuma chegue à sua tenda e que o Senhor seja sempre o seu bom pastor. Permita que ele te pastoreie e ele vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor por mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo.